Nós vamos começar uma aula aqui, ainda naquela primeira parte da nossa disciplina, onde a gente analisa alguns conceitos importantes. Um deles que nós vamos enfrentar hoje é a questão do chamado pensamento descolonial ou decolonial, pensamento que nasce das perspectivas pós-coloniais, né? E vocês vão ver que ele se relaciona muito com essa lógica de tentar ter uma outra visão que fuja ou que não seja simplesmente a partir dessa perspectiva eurocentrada, né? E a questão que eu dei, né, como atividade 2, pegava um texto, o último texto da perspectiva antropológica, que fazia uma revisão, o Piquet principalmente fazia uma revisão do que seria a cultura política, e o centro ali é mostrar que não tem a ideia de linearidade, né? A ideia de que só existe uma forma de ver, a ideia de que tudo está encadeado numa reta onde você poderia enquadrar aqueles que estão à frente e aqueles que estão atrás, do ponto de vista, seja da cultura, do modo de vida, da perspectiva de visão de mundo. E aí nós comparamos, a ideia era comparar com esse texto que a gente vai tratar agora, do Walter Mignolo, né? Então, o que junta essas coisas tão díspares, né? É exatamente essa ideia, você pode falar isso de várias formas, é essa ideia de não aceitar a universalidade europeia, de não aceitar que existe só um único lado, uma única forma de ver as coisas, essa ideia de progresso da modernidade, onde o Yanomami, que a gente conversou também sobre a perspectiva dos povos originários aqui, das comunidades tradicionais da América, que veio a ser chamado de América, que são vistas pelo europeu, são colocados numa posição subalterna, numa posição de atraso em relação ao que eles seriam, e que um dia, quando eles estiverem integrados na perspectiva única, aí eles chegarão até lá, até o suprassumo da humanidade, que seria aquele tipo de civilização. Então, esse combate ele começou a se dar de variadas formas, né? E uma das formas é o que a gente vai ver no pensamento do Walter Mignolo, né? Que, entre outras coisas, eu não vou aprofundar, que eu acho que a Débora vai falar sobre isso, mas eu só quero dizer que ele tem uma discussão, ele traz uma discussão sobre uma geopolítica do conhecimento, né? E ele discute essa geopolítica do conhecimento vinculado à colonialidade do poder, né? Que é uma expressão que ele trabalhou muito, mas que originalmente é construída pelo Aníbal Quijano, que é um sociólogo peruano já falecido, né? E a ideia é que a América Latina é uma consequência, vamos dizer assim, um produto dessa geopolítica do conhecimento. E esse conhecimento foi fabricado e imposto pela modernidade, que é uma parte aqui que nós vamos discutir nesse texto que a Débora vai apresentar, né? Então, nós estamos num terreno aqui de crítica, né? Que foi feito de variadas formas e que não tem uma única crítica colonial, né? Ou pós-colonial ou descolonial, não tem. Você tem o Fanon,
o Frantz Fanon, você tem várias perspectivas, e essa perspectiva do Mignolo, ela é muito radical, né? Ela, ela diz que foi aqui na América do Sul que eles construíram a partir dessa, não só na América do Sul, das Américas aqui, assim, que se construiu a modernidade, que esse é o lado esquecido, né? Conscientemente esquecido pelos europeus, né? E aí tem um lado que a gente explora depois, mas eu vou passar para a Débora agora, que é o lado que poderia ficar confuso. Como que os Estados Unidos da América do Norte é considerado nessa encrenca? Os Estados Unidos é um país que foi colônia da Inglaterra, então como é que ele pode ser considerado um país, né, do mundo, vamos chamar assim, da matriz colonizante, colonizadora, né? Mas essa é uma questão que eu vou voltar a ela após a gente ouvir um pouco, pensar, refletir um pouco sobre esse texto do Walter Mignolo. Então, eu vou passar para a Débora. Então, vamos lá. Olá, bom dia. Tá, deixa eu abrir aqui. Tá dando para ver em tela cheia? Sim. Beleza. Bom, então o texto que a gente leu, né, é esse Colonialidade, o lado mais escuro da modernidade, do Walter de Mignolo. O Mignolo é esse senhorzinho simpático de 81 anos. Ele nasceu em Corral de Bustos, na Argentina, em 1941. Ele estudou filosofia e semiótica e hoje ele é professor na Duke University da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O seu trabalho que ficou mais famoso, né, reconhecido, é o livro The Darker Side of the Renaissance, que seria, né, o lado mais escuro da Renascença? Como é, Sérgio? Literacy, Territoriality, Colonization, de 95. E ele faz parte dessa rede de pesquisa Modernity, Coloniality, que outros pensadores decoloniais fizeram parte, também fazem parte, como o Aníbal Quijano, que o Sérgio já comentou, que já faleceu, Henrique Dussel, Arthur Escobar, entre outros. E todos eles são dessa linha de pesquisa que tenta mostrar que não dá para falar de modernidade sem falar de colonialidade e vice-versa. E esse texto que a gente leu, ele, na verdade, é a introdução de um livro mais recente dele, que é esse Darker Side of Western Modernity, Global Futures, Decolonial Options. Então, ele vai começar falando que a colonialidade é um conceito que foi introduzido pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano no final dos anos 80, no início dos anos 90, e ele segue sendo atualizado. E a tese básica, né, da colonialidade, no universo específico do discurso tal como foi especificado, é a seguinte: a modernidade é uma narrativa complexa, cujo ponto de origem foi a Europa, uma narrativa que constrói a civilização ocidental ao celebrar suas conquistas enquanto esconde, ao mesmo tempo, seu lado mais escuro, que é a colonialidade. A colonialidade, em outras palavras, é constitutiva da modernidade. Então, não há modernidade sem colonialidade. E aí ele também vai pontuar, né, que a colonialidade é um conceito em si descolonial, e projetos descoloniais podem ser traçados do século XVI ao século XVIII. E, por último, a colonialidade, e aí ele sempre vai usar essa sigla, né, MCP, que é a matriz colonial de poder, assumidamente a resposta específica à globalização e ao pensamento linear global que surgiram dentro das histórias e sensibilidades da América do Sul e do Caribe. É um projeto que não pretende se tornar único, assim é uma opção particular entre as que aqui eu chamo de opções descoloniais. Então, ele vai falar que ele está falando de uma pluriversalidade, né? Que a universalidade é um conceito colonial. Então, mesmo o conceito em si de colonialidade
veio do Quijano, né, veio de pensadores da América do Sul e do Caribe, então ele não se propõe como algo universal, né? Seria uma contradição. Então, cada região do mundo que foi colonizada sente a colonialidade de uma forma diferente, ele não quer tentar universalizar isso. E aí ele vai falar um pouco da história desse cenário de transformação entre 1500 e 2000, que ele diz que um mundo que era policêntrico e não capitalista antes de 1500 se tornou uma ordem mundial monocêntrica e capitalista. Então ele vai continuar relacionando a modernidade com a colonialidade. E ele lembra que a América não era uma entidade existente para ser descoberta, ela foi inventada, mapeada, apropriada, explorada sob a bandeira da missão cristã. Então, a invasão da América também criou uma narrativa sobre o que é em si a América, que é o que a gente costuma aprender na escola e tem na nossa própria cultura, que é colonial, né, do que é a América. Foi uma narrativa que foi inventada, foi criada, né? E aí ele também conta que há, no entanto, uma dimensão oculta dos eventos que aconteciam ao mesmo tempo, tanto no âmbito da economia como no do conhecimento. E ele vai citar a dispensabilidade ou descartabilidade da vida humana e da vida em geral, desde a Revolução Industrial até o século XXI. E, assim, ocultadas por trás da retórica da modernidade, práticas econômicas dispensavam vidas humanas e o conhecimento justificava o racismo e a inferioridade de vidas humanas, que eram naturalmente consideradas dispensáveis. Entre os dois cenários descritos acima, surgiu a ideia de modernidade. E ele fala que outra versão também do que ocorreu, né, entre 1500 e 2000 é a de que a grande transformação do século XVI no Atlântico foi a emergência de uma estrutura de controle e administração de autoridade, economia, subjetividade, normas e relações de gênero e sexo, que eram conduzidas pelos europeus ocidentais, tanto nos seus conflitos internos, como na sua exploração do trabalho e expropriação de terras. E aí ele vai começar a falar dessa formação e dessas transformações, o que ele chama de patrão colonial de poder, né? O que foi traduzido como a matriz colonial do poder. E ele fala que na formulação original por Quijano, o patrão colonial de poder, a matriz colonial de poder, foi descrito como 4 domínios que são interrelacionados, que é o controle da economia, da autoridade, do gênero e da sexualidade, e do conhecimento e da subjetividade. Então, ele explica que o fundamento histórico dessa matriz colonial de poder foi teológico. Então, a teologia cristã é responsável por marcar no sangue a distinção entre cristãos, mouros e judeus. E aí que depois, no século XVIII, esse sangue foi um marcador da raça e do racismo, quer dizer, o sangue como marcador de raça e de racismo, né, foi transferido para a pele, né, a cor da pele, ou então se você é indígena, se você é negro, se você é branco. E a teologia foi deslocada pela filosofia secular e pelas ciências. E aí ele traz a questão da natureza, que conversa bastante, né, com o texto do Krenak também, essa reinvenção da natureza. Então, ele fala que o fenômeno que os cristãos ocidentais descreviam como natureza existia em contradição à cultura. Ademais, era concebida como algo exterior ao sujeito humano. Para os Aimarás e para os Quichuas, fenômenos, assim como seres humanos mais que humanos, eram concebidos como Pachamama. E nessa concepção não havia e não há ainda hoje uma distinção entre a natureza e a cultura. Os Aimarás e os Quichuas se viam dentro dela e não fora dela. Assim, a cultura era a natureza e a natureza era e é a cultura. Então, essa separação do que é natureza e do que é cultura, a natureza como algo externo ao humano, é algo que também veio com a modernidade e com as colonizações. Então, assim, o momento inicial da Revolução Colonial foi implantar o conceito ocidental de natureza e descartar o conceito Aymara e Quichua de Pachamama. Foi basicamente assim que o colonialismo foi introduzido no domínio do conhecimento e da subjetividade. Então, separar o que é natureza do que é humano foi importante, essencial para poder justificar
a invasão e a extração do que é natural da natureza, né? E aí ele fala que, uma vez que a natureza se tornou um conceito estabelecido, a relação do homem com a natureza deslocou o conceito medieval europeu de trabalho, assim como todas as outras ideias e usos de trabalho no Tahuantinsuyo, que é o Império Inca, né? Trabalhar para viver, ou trabalho vivo, na conceituação de Marx, começou a se transformar em trabalho escravizado e depois assalariado. Então, a concepção do que é o trabalho e do porquê se trabalha também mudou. E aí ele vai falar que a natureza, amplamente concebida, se transformou em recursos naturais, enquanto a natureza, como substantivo concreto que nomeia o mundo físico e não humano, se tornou no novo mundo uma base para o cultivo de açúcar, de tabaco, de algodão. Em outras palavras, esse conceito passou a se referir à fonte de recursos naturais. Ou seja, né, o legado dessa transformação permanece até os dias atuais, nossa presunção de que a natureza é o fornecedor de recursos naturais para a supervivência diária, né? E ele cita o exemplo da água como mercadoria engarrafada. Então, a natureza virou sinônimo apenas de recurso. E ele traz também a lógica da colonialidade. Ele diz que, primeiro, a lógica da colonialidade, ou seja, a lógica que sustenta os diferentes âmbitos dessa matriz colonial, passou por etapas sucessivas e cumulativas que foram apresentadas positivamente na retórica da modernidade, especificamente nos termos da salvação, do progresso, do desenvolvimento, da modernização e da democracia. Então, ele diz que a primeira etapa que dispôs a retórica da modernidade como salvação. Então, a salvação era focada em salvar almas pela conversão ao cristianismo. E a segunda etapa envolveu o controle das almas dos não-europeus através da missão civilizatória fora da Europa e da administração de corpos nos Estados-nações, emergentes através do conjunto de técnicas que Foucault analisou como a biopolítica. E aí a terceira etapa, que continua até hoje, começou no momento em que as corporações e o mercado se tornaram dominantes. Então, a biotecnologia substituiu a eugenia e a publicidade, bombardeando a TV, as ruas, os jornais, a internet, deslocou o rádio. E ele também traz que a revolução tecnológica, junto com os valores corporativos que eram priorizados na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, fizeram com que a própria administração se tornasse o principal centro da vida social e do conhecimento. Os valores corporativos requerem a eficiência, então quanto mais se produz, quanto maiores os ganhos, tanto mais feliz se deveria estar. Então essa é uma lógica colonial que permanece até hoje. E aí ele vai trazer 12 nós históricos estruturais da colonialidade, que também dá para a gente ver que, como estruturais, eles permanecem de alguma forma até hoje também. Então, primeiro ele vai falar de uma formação racial global, que o ponto de origem foi a Espanha cristã e sua classificação dupla e simultânea, os mouros e os judeus da Europa e os índios e os africanos do outro lado do Atlântico. A segunda é uma formação particular de classe global, em que diversidade e algumas formas de trabalho coexistiriam e se organizariam como base no capital, como fonte da produção de mais-valia pela venda de mercadorias por lucro no mercado mundial. Uma divisão internacional do trabalho entre centro e periferia, em que o capital organizava o trabalho na periferia em torno de formas coercitivas e autoritárias, e aí o que se extraía da periferia ia para o centro, né? E um sistema interestatal de organizações político-militares controladas por homens euro-americanos e institucionalizado em administrações coloniais. Uma hierarquia racial étnica global, que privilegiava pessoas europeias em detrimento de pessoas não europeias. Uma hierarquia de gênero e sexo global, que privilegiava homens em detrimento de mulheres, de patriarcado europeu em detrimento de outras formas de configuração de gênero e de relações sexuais. Um sistema que impôs o conceito de mulher para reorganizar as relações de gênero e de sexo nas colônias europeias. Ele não vai se aprofundar muito sobre isso, mas tem outras pensadoras, né, decoloniais que falam como foi essa criação do conceito de mulher, né, e seu papel na sociedade, que em muitos locais não existia antes da chegada da colonização.
E, consequentemente, o sistema colonial inventou também as categorias homossexual e heterossexual, assim como inventou as categorias homem e mulher. Essa invenção faz com que a homofobia seja relevante para descrever civilizações maias, astecas, incas, pois nessas civilizações as organizações de gênero e de sexo eram moldadas em categorias diferentes que os espanhóis foram incapazes de ver ou indispostos a aceitar. Então foram criadas categorias para criar hierarquias, né? Categorias que nessas sociedades não existiam antes, porque eles viam gênero e sexo de uma outra forma que não a ocidental. Europeia, né? E uma hierarquia espiritual religiosa que privilegiava espiritualidades cristãs em detrimento de espiritualidades não cristãs, não ocidentais. Foi institucionalizada na globalização da igreja cristã, católica e depois protestante. Do mesmo modo, a colonialidade do conhecimento traduziu outras práticas éticas e espirituais ao redor do mundo como religião, ou invenção que também foi aceita por nativos, uma invenção que também foi aceita por nativos. O hinduísmo, ele cita, por exemplo, foi inventado como religião somente no século XVIII, não era uma religião antes, né? Era um modo de vida que vai além do que a gente entende como religião. E aí, uma hierarquia também estética, que através de suas instituições administra os sentidos e molda a sensibilidade de estabelecer as normas do que é belo, do que é sublime, do que é arte, do que não é, com base nesse padrão também ocidental europeu. Uma hierarquia epistêmica que privilegiava o conhecimento e a cosmologia ocidental em detrimento do conhecimento e das cosmologias não ocidentais, que foi institucionalizada também no sistema universitário global, nas editoras, na própria enciclopédia britânica, tanto no papel quanto na internet. Uma hierarquia linguística entre as línguas europeias e as línguas não europeias, que privilegiava e ainda privilegia, né, a comunicação e a produção de conhecimento teórico nas línguas europeias e subalternizava as línguas não europeias como apenas produtoras de folclore, de cultura, mas não de conhecimento, de teoria. E uma concepção particular do que é o sujeito moderno, uma ideia do homem introduzida no Renascimento europeu, se tornou o modelo para o humano e para a humanidade, ponto de referência para a classificação racial e o racismo global. Então, quando se diz homem, já se pensa no homem europeu, branco, cis, hétero, que a gente conhece. E aí ele termina o texto falando um pouco dos futuros globais e de opções descoloniais, e pontuando que a colonialidade e as opções descoloniais que ele pontua não são e não devem ser as únicas, né? Então, ele fala de 5 trajetórias amplas que vão moldar futuros globais para as próximas décadas, que é a reocidentalização, a reorientação da esquerda, a desocidentalização, a descolonialidade ou opção descolonial e a espiritualidade ou opção espiritual. E ele diz que não está buscando um vencedor e essas trajetórias coexistem ou coexistirão em relações conflitantes ou diplomáticas, e algumas serão compatíveis e outras serão incompatíveis. E dá até para a gente pensar o que disso pode funcionar para a gente no Brasil como uma opção descolonial ou não. E ele diz que as ordens comunais planetárias são baseadas na pluriversalidade como projeto universal no lugar de uma ordem global comunal. Uma comunidade, uma comuna universal que seria monocêntrica, universal e endossaria a imperialidade da objetividade e da verdade sem parênteses. Então, não é isso que ele quer, né? Ele acha que a opção descolonial precisa ser em si pluriversal. E, então, ele diz que a ordem global que ele está advogando é pluriversal e não universal. Isso significa tomar a pluriversalidade como um projeto universal em que todas as opções rivais teriam de se aceitar. Aceitá-lo somente requer, como declarou Ottobah Cugoano, que nos coloquemos enquanto pessoas, estados, instituições, num lugar onde nenhum ser humano tem direito de dominar ou se impor a outro ser humano. É simples assim e também tão difícil. E aí ele finaliza com isso que eu acho muito interessante, uma frase bem
bonita, que é, mais uma vez, a meta das opções descoloniais não é dominar, mas esclarecer ao pensar e agir que os futuros globais não poderão mais ser pensados como um futuro global em que uma única opção é disponível. Afinal, quando apenas uma única opção é disponível, opção perde inteiramente o seu sentido. E é isso do texto. Muito bem. Parar de compartilhar. Tá, parei. É interessante isso, né? Ele mostra que a ideia do Kant, que é um dos grandes pensadores da modernidade, né? A ideia dessa universalidade é muito difícil, né? Porque o que é universal? O Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo português muito importante, ele diz que, em geral, é um localismo globalizado, que você se torna universal, né? É como essa tecnologia que a gente usa. Ela é muito influenciada, ela traz muito das perspectivas californianas, né, de uma cultura específica, mas que, de repente, a gente fala que é universal. Então, é muito interessante todo esse aparato crítico, né? Independente de você desconfiar, isso é fundamental, criticar, enfim, determinadas reflexões ou caminhos que se percorreram. Até porque o Mignolo ele sabe bem que a força dessa perspectiva é a diversidade, né? As possibilidades, como a Débora acentuou agora com o trecho, né? Sobre a opção. Você, quando tem uma única opção, isso não é opção. Mas, por outro lado, essa é a fraqueza também, né? Porque o enfrentamento de um poder, porque o capitalismo ele se expandiu para além, né, da matriz, né? Ele é mundial, é um sistema mundo, como diria o Wallenstein, né? É um sistema total e é bastante complexa, né? Os enfrentamentos que tem em cada região do planeta, eles são sempre muito difíceis de trilhar por causa do descomunal poder e da lógica ou da colonialidade que se apresenta diferente em cada lugar e que aprisiona a criatividade, né? Ela não deixa você pensar e agir em relação a um pensamento não subordinado, né? Então talvez eu acentuaria aqui que ele faz a proposta do localismo cosmopolita para enfrentar a perspectiva do cosmopolitismo kantiano, né, eurocentrado, mas que ele alerta que é um oxímoro, né, uma figura que combina palavras que assim têm sentido opostos, né, parece até que se excluem, mas que naquele contexto reforçam a expressão mesmo, né? Então ele está dizendo que talvez o respeito é o fundamental e, portanto, o localismo passa a ser o que seria cosmopolita e não o contrário, né? O que seria, o termo não é esse, mas universal é reconhecer as diferenças, né? Você aceitá-las e negociar e ser influenciado e influenciar também essas diferenças, né? Mas é muito curioso também que essa perspectiva articula não só a questão da classe social, né? Não só a questão da raça, mas também a questão de gênero e outras.
eles articulam as lutas, né? Não dando supremacia ou fazendo com que é muito comum, por isso que ele fala da esquerda numa das configurações finais, das 12 proposições, é que o pensamento geral mudancista, o pensamento transformador, não reacionário, né? Enquanto a direita quer viver num passado que nunca ocorreu, mas piorado em geral, mais restrito, mais monolítico, a esquerda trabalha com a ideia da utopia, de uma sociedade mais livre, mais justa, enfim. Mas ela ainda tem como elemento crucial a classe, né? A ideia de classe social, né? Ou incorpora pouco, mesmo a questão do racismo, que é uma questão que nos povos sul-americanos, na Bolívia, no Equador, em várias regiões da América do Sul, você tem um debate que não é só sobre racismo, mas é étnico, né? Porque a própria presença dessas comunidades é muito forte. Então, a Pachamama é muito forte. O golpe que aconteceu na Bolívia para tirar o Evo Morales, ele esbarrou nessa força cultural, ele esbarrou nessa dificuldade que se no ambiente urbano brasileiro é diferente, bastante diferente da Bolívia, aqui é mais fácil você trabalhar a lógica colonialista ou colonizante ou a colonialidade do que numa comunidade que ainda tem fortes traços da sua herança, da sua vivência. Então, isso foi um elemento posto em operação contra o golpismo que tinha tirado Evo Morales. Não foi as classes sociais, principalmente. Foram as articulações da terra, dos povos e da cultura que estava sendo ofendida, estava sendo atacada brutalmente, né? Então, essa ideia da articulação que no texto do Piquet ele aponta, não de uma maneira como uma questão da luta contra a colonialidade ou da descolonialidade, mas ele aponta vocês devem se lembrar da articulação de lutas, que é uma questão que é preciso ter noção. É muito difícil de entender, mas mais do que de compreender ou de aceitar, é muito difícil de pôr em operação, né? Mas ainda existe aqui, todas e todos devem ter já observado esses debates que fala, olha, esse movimento aí atrapalha o movimento principal. Essa ideia do principal que está sendo também questionada, né? Porque essa questão de que não há modernidade sem colonialidade, você pode, como que eu diria, tentar combater ou analisar, criticar empiricamente, cientificamente. Mas será que você vai ser bem-sucedido? Né? Até que ponto você consegue, olhando os fenômenos, vendo os fluxos todos que envolvem aquele fenômeno, você consegue falar que a modernidade europeia, que se transforma depois nesse predomínio da razão universalista, europeizante, né, do poder político, econômico, cultural, como é que você consegue fazer isso sem ver
a questão da América, da África, né? Do que se... e do racismo. Como é que você vê o capitalismo sem racismo? A estruturação do capitalismo sem racismo. E aí, vamos... Tem um texto, A Origem da... Nossa, me deu um branco, mas é assim, A Origem da Família, Propriedade e do Estado, do Karl Marx e do Engels. É um texto importante, mas você vê ali todo o traço europeu. Ele chega a dizer que o que o burguês faz na África é um avanço. Hoje ele não diria isso se ele tivesse vivo, depois de conhecer a história, conhecer tudo. Então, tem uma questão importante. E aí, para finalizar isso, eu deixei no início da nossa conversa e dessa aula a questão dos Estados Unidos, né? Mas essa tese não funciona, porque hoje o poder é de uma ex-colônia. Como é que vocês responderiam isso? Ou minha pergunta não... Professor, Pois não, Tatiane? eu pensei um pouco nessa questão quando eu estava lendo o texto sobre colonialidade, porque quando a gente faz formação do sistema internacional, a gente costuma discutir multipolaridades, né? Então, o poder também muitas vezes se apresentando em diversos polos, né? E aí eu pensei na questão, por exemplo, dos Estados Unidos, da Rússia, principalmente no contexto pós-Guerra Fria. E pensando no que ele está discutindo, eu acredito que aos poucos, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, eles começaram a produzir o seu próprio conhecimento em cima daquilo que ele está discutindo sobre a sua realidade. Então, só para exemplificar uma situação que eu lembrei que talvez seja interessante a gente discutir para o caso brasileiro, é quando Gilberto Freire ele começa a discutir, por mais que ele estivesse errado sobre o mito da questão da democracia racial, foi um dos primeiros, uma das primeiras pessoas a pensar intelectualmente sobre como foi feita a composição da população brasileira, entendeu? Então, ele estudou com Franz Boas, Franz Boas, né? Franz Então, Boas. ele estudou com Franz Boas, e aí, tipo, ele tem a ideia do que seria essa discussão sobre não ter uma determinação cultural que segue aquela linha de desenvolvimento, né? Então, ele entende que a nossa própria realidade brasileira surgiu e tem ali o seu ponto, sei lá, ela existe por si própria e não depende de outras culturas para existir, enfim. E aí, o que acontece? Conforme a gente vai discutindo isso, vai entendendo que a gente precisa ter os nossos próprios intelectuais para começar a discutir a nossa realidade, você começa a se desvincular desse processo, entendeu? Então, você pode até, talvez, usar como base teorias que vêm de fora, mas a gente precisaria discutir internamente isso com o nosso próprio conhecimento. Não sei se ficou claro. E desculpa o barulho aqui, eu me desconcentrei um pouco. Não. Mas o barulho foi aqui da gente, não, né? Não, foi daqui mesmo, de onde eu Não, tô. tudo bem. Não, a questão do Gilberto Freire, e Tatiane, eu vou deixar para a gente discutir, quando a gente entrar no pensamento brasileiro, a gente discutir mais profundamente. Porque, de fato, eu fiz uma opção intencional de não usar o Gilberto Freire, porque ele, de certa maneira, foi, durante um tempo, ele é genial, de certa maneira, mas também foi apropriado, né, para discutir toda uma contenção, né, do debate a respeito do racismo estrutural no Brasil. Então, eu trouxe e trarei vários exemplos, né, que desconstrói as teses freirianas, nesse caso, do Gilberto Freire,
mas ele costura uma antropologia, ele traz coisas de fato que pensam o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um grande antropólogo, vou dizer assim, um grande pensador da realidade nossa, né? Mas vocês vão conhecer outros também, caso vocês não conhecem. Alguns que eu vou citar e não usei na bibliografia, né? O próprio... e não necessariamente que eu concorde, né? Não é porque eu ponho na bibliografia que eu concordo, né? Ao contrário, eu não sou do MBL, que queria fazer a escola sem partido, que na verdade é uma escola com partido, né? Que só pode ensinar umas coisas, não pode trazer a diversidade, pode esquecer que não dá. Mas, por exemplo, o Alberto Torres, vou trazer muito do Monteiro Lobato, que é assustador, que mostra um pensamento específico do Brasil. Mas eu queria aprofundar isso no decorrer da nossa... Eu vou dizer assim, na hora que a gente discute uma certa cultura política já com o pensamento brasileiro, né? E eu queria voltar ao início da sua resposta sobre os Estados Unidos, né? Que também é a pergunta. Não sei se mais alguém quer falar, mas só queria trazer para o debate uma questão que os Estados Unidos, ele em 1898, ele ganha a guerra com a Espanha e ele promove, vamos dizer assim, a queda da administração espanhola em Cuba, né? E ele trava nas Filipinas também uma guerra contra a Espanha. Enfim, ele derrota o Império Espanhol. Isso gerou uma profunda crise na Espanha. Os Estados Unidos, quero chamar a atenção disso. Em 1898, os Estados Unidos já tinha declarado a necessidade também de tomar o Panamá da Colômbia, criar um estado tampão e cortar a passagem do Pacífico para o Atlântico. E quem domina a passagem do Atlântico para o Pacífico dominaria o planeta. Essa tese é de um almirante, Alfred Mahan, um grande estrategista geopolítico americano. Os Estados Unidos já se colocava, desde o início, numa colonização um pouco distinta e, desde o início, como aquele que assume, né, o papel de potência colonizadora no mundo. Então, ele desde o momento que as colônias se libertam dos ingleses, eles tinham um papel, eles passaram a construir uma imagem que depois gerou, né, aquela perspectiva que a gente chama de... Eles chamam, né, de destino manifesto. Eles têm o papel de salvar o mundo. Você deve ter pessoal de relações internacionais, mas, enfim, quem estuda história sabe disso. O destino manifesto. O que vai gerar e que se articula com a ideia da doutrina Monroe. Monroe, que é Monroe que se escreve, né? A doutrina Monroe é uma doutrina da América para os americanos, para eles, americanos, né? Então, eles se colocaram como o guardião e o civilizador, seja bombardeando o Japão, seja atuando contra a Espanha, seja organizando uma armada que possa atuar nos 7 mares. Eles assumiram o papel que era dos ingleses, que foi dos espanhóis, os portugueses. Os portugueses eram populacionalmente muito pequenos, né? Mas fizeram uma navegação e foram fundamentais para a colonização também, né?
Curioso, né? Curioso como os portugueses que chegaram no Japão antes de todos, enfim, toda essa ideia, esse expansionismo, né? Cultuado por místicas, claro, a cultura é fundamental. Ou se você quiser lembrar do Foucault, as verdades que se engendra para justificar as ações são cruciais, né? E o racismo era isso, né? Era uma invenção biologizante para dizer que eles eram. Nós não estamos tratando de humanos, são uma subespécie, tipo uma galinha, um animal, assim, como que mostra também toda a perspectiva humana em relação aonde ele vive, né? Coisa que muitas culturas não têm. Essa separação que a gente tratou aqui, e essa a ideia de supremacia. Várias comunidades, etnias ameríndias, tudo é humano, inclusive a onça é um tipo de humano modificado. É claro que essa ideia de humano é a ideia greco-romana e depois europeia, mas é assim, né? Ele é da espécie dele. Espécie também é difícil, mas é ele em muitas mutações. Somos nós, somos os vivos, né? Essa depende da cultura. Então, voltando aos norte-americanos, os norte-americanos, a elite norte-americana, a classe dominante, elas incorporaram, né, a ideia de continuidade colonial, né? É isso. Quer dizer, você vai ver isso não é de agora, não é do século XX, é antes. É bem antes. É toda uma construção. Bom, eu vou terminar nossa gravação dessa videoaula e vamos continuar aqui em presencial, tá? Então, essa é a aula onde a gente tratou dessa questão, desse lado obscuro, né, da modernidade, que a partir de um texto do Walter Mignolo, que é sobre a colonialidade, né?